Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em Sala de Aula. Eu sou Felipe Seracop e vou apresentar esse episódio novamente ao lado de Leandro Bernardo e de Cândido Grangeiro. O Leandro é o responsável pela comunicação da Palavras e o Cândido é um dos editores da Palavras. Então, Leandro e Cândido, sejam aqui bem-vindos a esse episódio. Olá, Felipe, tudo bem? Olá, Cândido. Mais um episódio aqui pra gente conversar sobre um tema que, pelo menos pra mim, é super interessante, mas ao mesmo tempo eu não sei quase nada, então vai ser uma experiência para aprender muito. Somos dois, Leandro, somos dois. A curiosidade e o interesse é enorme. Bom, e a pessoa que vai ajudar a gente hoje a entender um pouco mais sobre esse tema é a Kátia Chedid. Kátia é educadora há mais de 38 anos, pedagoga, psicopedagoga, especialista em gestão escolar, com extensão em neuropsicologia. Participou de grupos de estudo em neurociência na Faculdade de Educação da PUC de São Paulo, na Escola Politécnica e na Faculdade de Educação da USP. Possui especialização em neurociência aplicada à educação pela Faculdade de Ciência Médica da Santa Casa de São Paulo. Então, a gente vai aproveitar essa oportunidade, para a gente entender também melhor como funciona essa relação entre a neurociência e a educação, Então, Kátia, que seja bem-vinda a esse episódio e pode ver que estamos empolgados para saber bastante coisa. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com o Felipe, Cândido e o Leandro. Então, para a gente começar essa conversa, eu vou pedir para você, Kátia, explicar um pouco para a gente, e para os nossos ouvintes, o que é a neurociência, e por que essa área do conhecimento vem ganhando destaque no âmbito educacional. Então, novamente, seja bem-vinda e a palavra é sua. Bom, neurociência é o estudo do sistema nervoso, do sistema do cérebro, Tudo que tem a ver com o cérebro, a neurociência estuda. Na realidade, a neurociência ela trabalha numa interface. Dizem que a neurociência está mais ligada à biologia, à medicina, mas ela trabalha na interface de várias ciências, Filosofia, psicologia. Hoje em dia, a arquitetura, tem neuroarquitetura, Tem uma escola bem forte em Londres que estuda neuroarquitetura. Enfim, você encontra várias áreas ligadas à neurociência, ao sistema nervoso central, e a neurociência estuda isso. A educação tem se beneficiado bastante ultimamente desse estudo. A gente vê que qualquer iniciativa educacional sempre tem um fundo de pesquisa, e a neurociência trabalha com pesquisa. Então, não tem como dissociar a neurociência da educação. Perfeito. E para quem está ouvindo, e também até para a gente entender um pouco mais, além da educação, você saberia dizer quais outras áreas também a neurociência está sendo aplicada, está sendo estudada em cima? Porque é o que você falou, essa questão da pesquisa é super importante para a área da educação, mas eu queria entender também um pouquinho como ela eventualmente é aplicada, ou onde, melhor dizendo, é aplicada também. Ela é aplicada onde tem cérebro. Então, em quase todas as áreas. Na economia, por exemplo, como é que um cliente faz uma compra? É por impulso? O que eu tenho que fazer? Qual é o hormônio que ele libera? A gente sabe que, por exemplo, se você tiver ocitocina, liberação de ocitocina, você compra qualquer coisa. A publicidade, sabe? Por exemplo, você vê as propagandas, tem toda uma intencionalidade. O próprio jornalismo hoje em dia, sabe, quando você coloca lá uma frase de impacto e chama atenção, porque tudo que trabalha com atenção, memória, organização, planejamento e outras propriedades que a gente chama de funções executivas na neurociência, trabalha. Na arquitetura é muito legal, porque os ambientes são feitos para que você se sinta bem, para que o ser humano conviva de uma forma saudável. Então, a neuroarquitetura trabalha com ambientes dizendo, isso é legal, isso não é, que tipo de planta você coloca, enfim. Não é Feng Shui, é ciência, mas tem a ver.
tem a ver com princípios que às vezes a gente acha que não são científicos, né? E a ciência comprova que alguns tipos de planta liberam mais oxigênio, por exemplo, o ficus, né, é melhor para ter em lugares que você vai estudar, porque ele libera mais oxigênio e outras coisas. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma pergunta. Muito das nossas relações sociais, elas acontecem à base da experiência, né? Então, a nossa experiência, ou a experiência de cada um, diz qual que é o ambiente, pensando na neuroarquitetura que você falou, né? Então, a gente sabe ali a experiência, qual que é o ambiente bacana, etc. O que a neurociência vem transformar nisso? Pelo que eu entendo, ela coloca a priori como que as pessoas reagem, ou seja, como que o cérebro das pessoas age em determinadas situações. Quer dizer, ao ter o controle e o domínio desse conhecimento, ou ampliando esse conhecimento, o que você acha que muda para a gente pensando ao longo do tempo, pensando no futuro, daqui a algumas décadas? Eu acho que muda o tipo de estilo de vida que a gente tem, né? Muda a forma como a gente se conecta com outras pessoas. Então você tem, dentro da neurociência, você tem várias neurociências, né? Vários campos. Você tem uma neurociência cognitiva, você tem uma neurociência social, e esses estudos que são feitos em cada área dessa neurociência trazem coisas que, por exemplo, sabe aquelas pessoas que ficavam estudando lá 8, 10 horas por dia e não tinha uma pausa? A neurociência descobriu que as pausas são necessárias. E o sono é necessário, porque o sono é restaurador. Você fixa o conteúdo que você aprendeu durante o dia à noite. Então, se você não tem um sono reparador, você não fixa esse conteúdo. Então, olha a importância de um lugar adequado para você dormir, você fazer exercícios físicos, você se alimentar bem, você ter um ambiente que te proporciona isso, você ter amigos. A neurociência já provou que quem tem amigos, quem tem mais amizades, né, amizades duradouras, vive mais, né, as pessoas são mais felizes. Então, ela contabiliza tudo isso. Ela descobriu que ser grato faz com que você faça mais exercício físico e com que você fique mais saudável. A neurociência diz que você aprender coisas novas faz com que seu cérebro goste mais de aprender. Quanto mais você aprende coisa nova, você fica mais afiado, sabe? E uma outra coisa que a neurociência descobriu é que fazer o bem faz bem. Quem faz o bem libera hormônios e se sente bem só pelo simples fato de estar fazendo bem. E é impressionante, né? É muito legal isso. É muito legal. Para a vida, imagina, você trabalho voluntário, você ajudar as pessoas, ó, quanto você vai se beneficiar. E a gente pode, você citou vários exemplos, vamos dizer assim, exemplos do bem, né? E do outro lado, eu já vi você comentando que a neurociência tem vários mitos, né? A gente consegue condicionar a pessoa para um determinado comportamento que ela vai lá, faz, enfim, de uma forma parece quase que instintivo. Sim, são os vícios, né? Você tem uma área que chama área da recompensa e que os vícios, eles estimulam essa área. E é muito mais fácil você fazer com que a área da recompensa funcione com qualquer droga, ou com álcool, ou com jogos de azar, né? Ou com chocolate, sexo demais, enfim, todas essas coisas, do que, por exemplo, com estudo. Mas a gente sabe que se a gente lê durante mais de 30 minutos, funciona mais ou menos como o exercício físico. Depois de 30, 40 minutos, você começa a liberar alguns hormônios de prazer. Mas o vício que a gente fala que é o ruim, né? O vício dos jogos, da aposta, de qualquer outra coisa, é mais fácil, parece que gruda mais no cérebro. Porque o cérebro também, ele é meio preguiçoso, sabe? Ele tem uma zona de conforto. Ao mesmo tempo que ele é curioso, ele também não quer gastar muita energia, porque ele gasta 20% da nossa energia diária. E ele é 2% do nosso corpo. Então, você imagina o que a gente tem que mandar de glicose para ele funcionar, porque é 20% da nossa energia que ele consome. E os neuromitos que você falou, existem vários.
Na educação existem vários, assim, a gente já ouviu aquele negócio de cérebro esquerdo, cérebro direito, não existe isso. A maioria da população tem as áreas do cérebro no mesmo lugar, mas você tem 8% da população que tem em outro lugar, né? E você não tem uma predominância, o seu cérebro não funciona, o pessoal fala que funciona 10% do cérebro, não, funciona tudo. Né? Você pode até desenvolver mais, mas ele funciona inteiro. Não assim, que acende em todas as áreas ao mesmo tempo, senão dá um tilt, mas a gente usa todas as áreas do cérebro, isso com certeza. Outra coisa que se falava muito, olha, tem que estimular até os 3 anos a criança, senão ferrou. Não existe isso também, né? Então, assim, tem muito investimento, dinheiro mesmo, sendo investido em pesquisa fora do Brasil. Infelizmente aqui, assim, a gente conta com alguns pesquisadores e alguns neurocuriosos e especialistas que nem eu, que trazem essas pesquisas e divulgam essas pesquisas, mas o financiamento por pesquisa aqui é muito pouco. Então, uma outra, que é um neuromito muito famoso na educação, é uma tal da pirâmide da aprendizagem. Você coloca no Google, vai aparecer até de ponta cabeça, a tal da pirâmide, 70% e tal. Enfim, tem uma porcentagem lá. Mas essa pirâmide não aparece em lugar nenhum. E o cara que eles colocam o nome lá, você pode ler todos os livros dele que você não acha, ele não falou sobre isso. Então o mito, ele sempre nasce de uma verdade. Ele sempre nasce de algum fundamento e aí o pessoal enfeita, sabe? E aí acaba saindo... E não existe isso, não foi provado. É que faz um certo sentido você pensar que você aprende mais em colaboração do que lendo, por exemplo, né? Que é menos ativo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com os mitos. Tem vários mesmo. E os neuromitos. E hoje em dia a gente tem muita gente vendendo neurociência sem ter estudado. Então, o cara faz um cursinho ali de 30 horas e diz que é neurocientista. É bem difícil. Então existem os coaches da neurociência também vendendo gato por lebre. Você me deixou em dúvida de uma coisa. Quer dizer, o cérebro, até onde eu saiba, ele vai se moldando ao longo da vida, né? Ele vai adquirindo, quer dizer, feições, desenvolve um lado, desenvolve outro, conforme os estímulos que a gente vai tendo. E tem em alguns momentos que são mais propícios e outros não? Não existe isso. O cérebro é plástico. Então a gente fala da neuroplasticidade, né? Que é a plasticidade do cérebro. Ele muda fisicamente. Você consegue ver, quando você aprende, você consegue ver que ele mudou fisicamente. Você lembra do neurônio, como é que funciona? Você lembra daquela caudinha que ele tem? Ele é encapado com uma bainha que a gente chama bainha de mielina. Quanto mais você usa aquele neurônio para fazer alguma coisa, maior esse encapamento de mielina acontece. Aí, à medida que você anda, por exemplo, o bebê começa a andar de 4 e ele começa a encapar os fios para ser quadrúpede. Ele começa a encapar. Aí ele vira bípede, porque ele começa a andar com 2 pés. O que ele faz com aqueles neurônios? Tem uma poda neuronal, ele não vai mais usar. Ele vai usar só de vez em quando. Então, eles saem e aí você tem outros neurônios que fazem a função de você andar com as pernas, né? E assim, os neurônios, as sinapses, elas são reforçadas à medida que você vai usando aquilo. Então, por exemplo, se eu aprendi a pintar, né, e eu tenho essa habilidade, quanto mais eu pinto, mais meus neurônios são encapados, mais eles se fortalecem, as sinapses se fortalecem. Agora, tem coisas que eu esqueço também. Você guarda 2% do que do que os sentidos captam, né? Então, imagina quanta coisa se perde o tempo todo. Imagina se, por exemplo, a gente está aqui no computador se olhando. Imagina a gente guardar tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está ouvindo. Não ia caber. Então, o cérebro tem uma peneira. Ele fala assim, isso aqui fica, isso aqui vai. Isso aqui não é importante para mim, eu esqueço, né? Então, quem dá essa importância é o próprio cérebro. E a gente vai desenvolvendo à medida que a gente interage com os outros, à medida que a gente cresce, que a gente aprende. Mas tem coisas, por exemplo, andar, falar, né? Tem coisas que
você vai aprendendo mais naturalmente, e tem coisas que não são tão naturais, como a leitura escrita não tem uma área do cérebro que foi feita naturalmente para a aprendizagem da leitura escrita. Né? Você usa outras áreas. Você usa, por exemplo, uma das áreas que você usa é o de reconhecimento da face, para aprender a ler e escrever. Então, você pega aquela área que era feita naturalmente para reconhecer faces, né? E uma parte dela você coloca para leitura escrita. Sim. E eu fiquei muito interessado no que você falou da correlação entre a memória e os sentidos. Porque, de certo modo, a gente está num ambiente sendo bombardeado por informação a todo momento. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão da memória e dessa questão da captação e desse filtro do que é importante ou não, porque a história, por exemplo, trata muito a questão da memória, por exemplo, principalmente no começo, no Fundamental 1, por exemplo, no processo de alfabetização. E a questão da memória, de certo modo, é pura neurociência, né? Porque é o cérebro de fato acontecendo. E aí também é uma dúvida, aquela analogia que vivem fazendo de que da máquina e do humano, do cérebro com a memória e como se fosse também uma balela, né? Da forma como a gente capta a memória, que é a memória temporária, a memória de curto prazo é como se fosse a memória RAM do seu computador, e a memória de longo prazo é a memória física de fato. Enfim, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Tá, vou tentar ser mais didática, vamos lá. Primeiro, assim, quando você tem qualquer conteúdo, como é que você faz com que esse conteúdo que está externo a você entre no seu cérebro? Né? Não existe um chip que você coloca lá, um pendrive, não tem esse tipo de coisa. Ele tem que entrar através dos sentidos. Quanto mais sentidos, quanto a estratégia que você usar mais sentidos, maior a chance desse conteúdo chegar na memória de longa duração. Tem um cara chamado Ivan Esquerda, ele faleceu, mas eu o conheci lá em Porto Alegre, e ele é um dos pesquisadores, assim, especialistas em memória do século, e ele falava assim, porque teve uma época na educação que o pessoal meio que condenava a decoreba, né? E aí ele falou para mim, mas como é que você sabe seu nome, a cidade onde você nasceu, a sua biografia? Você decorou. É só a memória que funcionou. Então tem coisas que a gente vai ter que saber decorar. E tem coisas que você vai decorar para facilitar a sua vida. Por exemplo, uma tabuada você decora para não ficar usando palitinho nem dedo. Mas, né? Então, assim, você tem que usar a memória a seu favor. Quanto à história e à geografia, eu acho que falta memória no nosso povo. Porque se lembrasse, não estariam fazendo coisas que fazem hoje em dia em termos sociais e políticos, né? Falta muita memória. Mas a história e a geografia, eles trabalham com a memória. Isso não quer dizer que você precisa saber de cor todas as datas, todos os detalhes, sabe? Isso você acha em fontes que o professor vai dizer que são fontes confiáveis. Mas é necessário que você tenha uma linha do tempo na sua cabeça, que você sabe onde estão os acontecimentos, mais ou menos você sabe em que século aquilo aconteceu, mais ou menos você entenda o que aconteceu e por que aconteceu aquilo, até para você transportar, porque a importância da história não é só para a gente se reconhecer como ser humano numa linha do tempo, mas é também para não fazer as mesmas bobagens de novo. Não que erro seja ruim, também vamos reconhecer, porque a neurociência trabalha com erro, e o erro é uma coisa muito importante na vida, até para que a gente aprenda, né? Errar é aprender. Então, assim, a forma como a educação trata tanto a decoreba, quanto o erro, quanto a fixação, porque lembra do encapamento lá dos neurônios, quanto mais eu reviso aquilo e fixo aquilo, quanto mais eu uso aquela parte, mais eles vão ficar guardados. É aquela coisa, isso é importante, isso é importante, isso é importante, isso é importante, uma hora guarda, né? Então, assim, se eu vejo só uma vez na vida, a chance de eu esquecer é muito grande. E quanto à memória de curto prazo, o pessoal faz essa comparação com o computador, mas a memória é muito diferente, o cérebro é muito diferente de um computador. A memória de curto prazo é aquela memória que você vai usar rápido, né? Por exemplo, a memória de trabalho que a gente fala, é aquela coisa, eu fui na casa do Cândido, vamos pedir uma pizza, eu vejo ali o número e falo o número da pizzaria. Eu não preciso guardar
na memória o número da pizzaria. A próxima vez eu olho de novo e sei. Eu não preciso olhar também número por número, né? 3, 7. Eu guardo em slots, eu guardo para eu usar e acabou. Não lembro. A próxima vez que eu for lá, tem que olhar de novo. Agora, a memória de longa duração é a nossa biografia. É aquela que você pega 2 conteúdos e faz uma relação. É aquela memória que você usa para resolver problemas, né? Então, quando eu olho, por exemplo, a história, eu vejo a Alemanha, o que aconteceu lá, eu posso pegar essa história e trazer para hoje em dia, para um governo que talvez seja mais autoritário ou menos autoritário, para uma guerra, eu posso comparar uma guerra passada, eu posso usar para resolução de problemas e até para relacionar fatos com a atualidade, né? É para isso que serve. Bom, então chegamos aqui ao final desse nosso primeiro bloco. No próximo bloco, vamos conversar sobre as estratégias de alfabetização que a neurociência aborda. Então, Kátia, quando a gente pensa no Brasil, na verdade existem vários Brasis dentro do Brasil, né? Existe, por um lado, pessoas que têm melhores condições, acesso à escrita, livros, leitura, e, outro lado, pessoas que são carentes desse acesso a esses materiais. E quando a gente pensa tudo isso, quais seriam os principais desafios que a gente enfrenta no processo de alfabetização? Tanto dos que têm acesso a esses materiais, quanto os que são carentes de tudo isso. Bom, a alfabetização no Brasil, houve uma época em que a gente tinha um problema sério de alfabetização e houve uma outra época, né, um pouco tempo atrás, que você conseguiu quase que zerar o analfabetismo, né? A gente, na minha época, tinha o Mobral, que as pessoas adultas, a maioria, tinha problemas de alfabetização. Hoje em dia existem menos adultos analfabetos, mas ainda existe muita pobreza e muita carência, né, de alfabetização. A boa notícia que a neurociência traz é que não precisa de dinheiro, precisa de criatividade. Então você consegue trabalhar com estratégias, principalmente lúdicas, né, que é o que o cérebro gosta, para alfabetizar com sucata, né? Eu tenho NP estratégias que eu posso dar para uma professora alfabetizadora aí que não tenha dinheiro, desde caixa de fósforo até latinha, tampinha de garrafa, dá para trabalhar assim com muito estímulo lúdico, que não seja tecnologia, que não seja caro, né, que seja barato. Então, depende muito mais da criatividade, da boa vontade, do que de outra coisa. Mas a gente tem uma carência de leitores no Brasil. As pessoas não leem. Outro dia eu vi uma pesquisa que 60% dos brasileiros nunca entrou no museu. Então, assim, esse déficit cultural que a gente tem é muito grande. Esse não estimular a leitura, a gente vê algumas editoras aí tendo alguns movimentos de trazer uma leitura mais barata, né? A gente tem editoras que eram classicamente caras, trazendo uma leitura mais acessível, com alguns projetos bem bacanas, principalmente livros infantis. Mas eu acho que a sociedade pode iniciar com ter algumas iniciativas. Então você tem algumas bibliotecas formadas de doação, né, em algumas comunidades, você tem aquelas iniciativas de você deixar um livro em algum lugar para que outras pessoas peguem. Eu acho que a gente pode se mobilizar mais, né? A gente pode... Só que até outro dia eu estava falando com o Leandro, a gente tem um problema sério, porque os livros são muito chatos, principalmente os livros didáticos, né? Eles não têm um apelo, a neurociência chora quando olha, porque as atividades são chatas, os conteúdos são colocados de uma forma entediante, sabe? As figuras, às vezes, são sofríveis. A ilustração é muito importante. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, as editoras e os professores.
nós todos aqui, porque a gente tem que fazer uma coisa que chame a atenção desse cérebro, né? É aquele negócio de ficar fazendo 1.200 exercícios iguais, não ajuda. O que é chamar atenção, Kátia? Eu sei que é quase que pedir uma receita de bolo, não é isso, mas é assim, porque concordo com quase tudo que você falou, mas o que a gente faz, pelo que eu entendo, é estímulo, levar a criança a se envolver, né? Enfim. Às vezes chamar atenção é uma música, é um jogo, é uma cor diferente para um título, às vezes é um desenho, às vezes é mudança de fonte, para não ser sempre a mesma fonte, um negrito. Então, você pode chamar atenção abrindo algum um quadro ali naquela folha, para não ser aquela folha só escrita, né? Então, assim, você chama atenção de várias... Às vezes só o conteúdo chama atenção, mas é muito mais difícil você chamar atenção só pelo conteúdo. Se eu ficar aqui falando na mesma entonação, calmo, devagar, vocês vão dormir. Então, de vez em quando, até a própria alteração da minha voz é proposital para chamar atenção. Né? Eu falo mais alto, eu falo mais fino, eu faço com mais empolgação, com menos empolgação, enfim. E aí vai te chamando atenção. Né? Então, o professor tem a arte, né? A pedagogia é essa arte da estratégia, a didática é a arte da estratégia. Né? Então, você tem um neurocientista, pesquisador, que traz a pesquisa. E ele diz, por exemplo, pausa é muito importante. Aí você tem o pedagogo que fala assim, eu vou ter que fazer pausas nessa atividade, eu vou ter que pegar esse livro, esse conteúdo e colocar um texto, aí uma pausa aqui, conto uma piada, faço o que é, coloco uma tirinha, coloco alguma coisa, aí uma atividade, pausa de novo, outra coisa, entendeu? Você intercala algumas coisas para não ficar monótono, né? Para não ficar sempre o mesmo som, assim, sempre o mesmo tom, né? Então, usar a criatividade mesmo. Eu comecei a alfabetizar, a primeira aula, eu levei um dado enorme com Mamemimomu, tinham 3, 4 dados, Mamemimomu, e eu comecei a jogar os dados e formar a palavra. É uma forma diferente. Você pode jogar com muitas coisas, né? Tem muitos jogos que você pode fazer para trabalhar palavras. Uma coisa que você citou e que para mim ficou muito evidente novamente quando você colocou alguns exemplos de atividades, dessa questão do lúdico, é explorar os sentidos de novo. Você falou questão do dado, do tato, questão de música, de você ver, de você ouvir, de você ler. Porque é também o que você comentou, não é o mesmo exercício igual várias vezes. A questão desse caráter lúdico é também, de certo modo, a ludicidade está aí, nessa questão de explorar esses diversos sentidos. De não ser a pessoa ficar sentadinha na cadeira, ou, sei lá, numa roda, ou alguma coisa assim. É você gerar esse movimento, de certo modo, né? Até mexer com a sala, né? Você vai mudou um conteúdo, vai para a quadra. A chance de você lembrar que você estava na quadra quando você viu aquele conteúdo, ou numa sala de aula diferente, mudou os móveis da sala, botou uma outra formação das carteiras, fez um círculo, comeu uma bala de café, falando do período do café. Então, assim, você vai lembrar, sabe? Tem coisas, cheiros, você pode borrifar cheiro de especiaria quando falar das grandes navegações, enfim, você tem algumas coisas que você pode fazer. Quando você vai num stand de vendas de um apartamento novo, você já percebeu que tem cheirinho de café, às vezes tem cheirinho de bolo, por quê? Porque a tua memória de casa de vó, de casa aconchegante, né? Ele vai fazer com que, mesmo que você não perceba que o café está lá, que o bolo está lá, a sua memória inconsciente, você vai falar assim, nossa, isso aqui está confortável, isso aqui está legal para mim. Vai do inconsciente. Então, assim, a gente pode usar estímulos de vários sentidos, e a gente tem mais que 5 sentidos, a neurociência fala isso. Então, por exemplo, o tato faz
parte de um outro sentido que chama somestasia. E esse sentido tem a propriocepção, que é você perceber onde está seu corpo. Então, por exemplo, se eu perguntar para o Cândido como é que está o pé direito dele, ele sabe sem olhar. Ele tem a propriocepção, ele está percebendo, ele tem a percepção de onde está o pé, né? Calor não é tato. Calor você sente, frio, né? Você sente cócegas. E a memória guarda quanto mais sentidos estão relacionados. Kátia, o Ministério da Educação, recentemente, lançou a PNA, né? A Política Nacional de Alfabetização. Né? Qual que é a sua opinião sobre a PNA? Quer dizer, não vou dar nem spoiler, só vou te perguntar isso. Qual que é a sua opinião? Bom, a minha opinião é que todo professor que alfabetiza devia ler, né? E ela fala em neurociência, né? Ela fala do Derrene, fala de outros autores ali, e traz a neurociência, o que é muito legal, porque ela não se aprofunda muito, mas ela dá uma dica que os professores têm que conhecer o cérebro dos alunos e como eles se alfabetizam. Fala lá que a alfabetização, a leitura, fala de literacia, que é uma coisa interessante, que é um conceito mais novo, né, de leitura escrita. Eu acho que ela traz muitos conceitos legais que o professor tem que conhecer. Uma coisa que me chama muita atenção, é que você trabalha com uma faixa etária e muitas vezes o professor não sabe como aquela faixa etária se desenvolve. Então, assim, o mínimo que o professor deveria saber é: eu estou trabalhando com adolescentes, como é que funciona o cérebro desse adolescente? Como é que eu faço para ele aprender? Estou trabalhando com o menino que está sendo alfabetizado, como é que funciona o cérebro dele? Quais são as áreas de desenvolvimento dele nessa faixa etária? O que vai acontecer com esse menino? Né? Então, acho que a PNA traz algumas dicas. Não é muito profundo o documento, mas eu acho que traz algumas dicas para você ir atrás, né? E acho bem legal ela ter falado de cérebro ali, né? De neurociência. Só que também temos outra falha na formação do professor, porque o professor é formado no Brasil sem saber de neurociência. Aliás, você passa a escola toda, você vê sistema nervoso central, às vezes lá no ensino médio, mas você não vê neurociência. Você não sabe como seu cérebro funciona, que, por exemplo, um adolescente não tem o córtex pré-frontal desenvolvido, você não sabe quando você começa a desenvolver as funções executivas, cada uma, organização, atenção. Aliás, você não sabe que você desenvolve atenção, você ensina a prestar atenção, você ensina a se organizar, você ensina a planejar, e começa isso na educação infantil. Então, assim, tem uma intencionalidade no desenvolvimento das funções executivas que o professor não sabe, porque não se ensina isso na formação deles. E seria muito benéfico, não só para o professor, mas também para os alunos saberem como eles funcionam, né? A metacognição, por exemplo, é uma das funções executivas que te ensina a aprender. Você pensar sobre o seu aprendizado e depois transportar esse saber, né, para outras aprendizagens. Então, assim, como é que eu faço para aprender história? Eu faço assim, eu faço assado. Funciona desse jeito, aprendi melhor se eu grifar, se eu ler 2 vezes, se eu falar em voz alta, se eu ensinar para o meu amigo, como é que funciona melhor para mim? E se eu fizer flashcards, se eu for lá fizer um mapa conceitual, e aí você vai aprendendo a aprender. Então, assim, são coisas que o professor não ensina para o aluno não ouve, e o professor não tem na formação dele. É um grande problema. Então, assim, tá muito bacana ali. Claro que tá simples, mas tá bacana. A BNCC também. O pessoal nem tchum para ela, sabe? Tá bem escritinha, vai lá, se aprofunda, faz crítica, né? Então, se é professor de geografia, nunca viu a BNCC. A gente tem que começar pelo basicão. E eu acho que a neurociência devia estar aí nas escolas e para os pais, para saber a área de desenvolvimento, o que acontece com os filhos dele, para ensinar, por exemplo, que ele tem que saber amarrar o tênis e segurar bem na colher, no garfo, aprender a cortar o bife, porque ele usa
os dedos aqui para fazer um movimento de pinça que é importante para segurar o lápis para ser alfabetizado. E aí o que eles fazem? Eles compram um tênis de velcro. E a neurociência quer cortar os pulsos quando isso acontece. Tem que ensinar a criança a amarrar tênis e tem que ser antes da alfabetização. Porque esse movimento de pinça é importante. Então, assim, tem tanta coisa que a gente precisa divulgar para pais, professores, gestores e alunos que é bom, né? Tem bastante trabalho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quer dizer, eu acho que tem... É uma coisa que, assim, que a cada novo documento, parece que tudo, em cada novo documento da educação, parece que tudo que foi feito anteriormente tem que jogar fora, né? E a gente tem diversas metodologias didáticas, etc., da alfabetização. Jogamos fora. O que a neurociência vem trabalhar em conjunto com isso, ou vem acrescentar com esse conhecimento que o professor já tem, né? Que o professor tem, que o professor traz, que o professor pratica. Ela vai corroborar com algumas coisas, vai dizer, isso aqui funciona, isso aqui é legal, porque qual é a diferença? A gente fazia uma coisa meio empírica, né? Isso dá certo, deu certo para a maioria dos meus alunos, eu vou fazer. Às vezes não dava para 100% dos alunos, mas você fazia. Hoje em dia a neurociência traz assim, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Eu lembro de uma professora que falava assim, sublinha do as até o repente. E você ia lá e sublinhava, você nem lia, né, para estudar depois. Isso não funcionava. Mas óbvio que se eu estou estudando e eu sublinho lá uma coisa que é importante para mim, eu retomo aquilo depois, o sublinhar funciona. Então a neurociência fala como é que se faz isso. Que tipo de estratégia? Tem uma estratégia muito legal que a neurociência traz, que você tem que lembrar de memória o que você aprendeu. Então, você pode fazer no começo da aula seguinte, sentar em dupla, e aí eu coloco o que eu lembro da aula passada, o outro coloca o que lembro da aula passada, e aí eu leio o que o outro colocou, ele lê o que eu coloquei, e a gente faz um resumo do que os dois lembram juntos. Né? Então, assim, esse resgate de memória sempre é muito importante. Se você só lê, sem tentar resgatar pela memória, você não estuda. Você decora, você usa ali na memória de curta duração, mas você não leva para longa duração. Então, assim, a neurociência dá muitas dicas. Agora, quando você fala dos documentos, eles são complementares. PNA, BNCC, LDB, um complementa o outro. Não existe um sem o outro. E a gente não joga fora as coisas, né? A gente aproveita. Se está funcionando, vai aproveitando. E a neurociência vai dizer assim, se não funcionou para todo mundo, ou se você tem um aluno com dificuldade de aprendizagem, ou se você quer, não é também toda a aula fazer um showmício, sabe? Não é isso. Você usar algumas estratégias que chamam atenção, mas tem aulas que vão ser mais expositivas mesmo, e tudo bem. Que não pode ser sempre isso, ou sempre aquilo. Né? Então, o professor ainda é esse maestro que diz o que tem que usar, quando e tal. Só que ele tem que conhecer, né? Ele tem que conhecer os documentos, ele tem que conhecer a LDB. Então, você vê em escola, às vezes você fala assim, tem que chamar os pais. O professor fala, não quero falar com os pais. Está na LDB, os pais têm direito. A gente tem que chamar os pais, a gente tem que falar com os pais. É direito deles, está lá na LDB. Antes da gente partir para o nosso terceiro e último bloco, eu queria fazer aqui uma última pergunta. A gente conversou aqui bastante sobre as estratégias, falou sobre a Política Nacional de Alfabetização, e eu queria saber pelo lado da neurociência, se também já existe grandes estudos, assim, pensando quando a gente fala da alfabetização digital também, se existe essa área e como ela desenvolve, como ela está hoje. Sim, a Marianne Wolf é uma das grandes estudiosas de alfabetização, né? A alfabetização digital em termos de uso de tecnologia existe, mas você levar tudo para o digital, a gente não sabe o que vai acontecer, são pesquisas que estão acontecendo, o que vai acontecer nos cérebros, né? Que vê tudo em 2D, não vê em 3D, né? Então, como se vira a página de um livro, às vezes o aluno faz, né? O aluno que está mais no digital, no iPad, no telefone, principalmente a criança pequena, às vezes que não tem contato com o livro, vai querer virar como se estivesse virando no iPad. Então, assim, o que vai acontecer com o cérebro deles
eu não sou muito fatalista em termos de falar assim, nossa, o mundo está perdido, essa geração. Eu adoro tecnologia, eu acho que eu sou uma das que mais usa tecnologia aqui em casa, apesar de ser a mais velhinha. Mas, assim, eu acho que a tecnologia é instrumento, assim como o lápis é instrumento. Você pode usar o lápis para furar o olhinho do colega e você pode usar o lápis como ferramenta e escrever. A mesma coisa a tecnologia. Se ela está te levando para um lado emburrecedor, de coisas superficiais, sem conteúdo, ela não está sendo bem usada, né? Se é só para ouvir galinha pintadinha na hora do almoço e ficar quietinho, você não vai ter aprendizagem. Mas tem algumas coisas na tecnologia que são fascinantes. Você consegue fazer com que seu filho se comunique e entre em contato com outras línguas e outros mundos, né? Você consegue olhar outros países, conhecer outras culturas, então assim te leva muito longe, né? Agora é saber usar, como tudo, como o lápis, né? É saber usar. Às vezes quando a gente vê esses livros que agora estão, como é que chama os livros que são digitais, livros digitais, os didáticos principalmente, né? Eu acho que as editoras perdem um grande trunfo. Se você fizer um livro mais interativo, já que o digital poderia proporcionar, ia ser muito legal. Um livro gamificado, um livro interativo, né? Você consegue trabalhar com muita coisa e vai conseguir fazer com que o aluno guarde muito melhor se ele for mais interativo e o aluno conseguir. Mas o que as editoras fazem é botar em PDF. E aí, assim, não tem estímulo nenhum, gente. É um livro. Tá lá, mesmo tipo de exercício, mesmo tipo de coisa. Entendeu que a gente precisa pensar o que chama a atenção desse cérebro e, de repente, você trabalhar com algumas coisas que hoje chamam a atenção dos jovens, né? Como um TikTok, uns vídeos curtos, você pode trabalhar alguns conceitos, né? Você fazer com que os jovens façam algumas simulações mesmo, ou trabalhe com coisas mais gamificadas, podem fazer com que ele guarde melhor na memória dele os conceitos que a gente quer trabalhar. Então falta um pouco de criatividade e talvez até de dinheiro, porque isso não deve ser barato não, né? E falta muito, do meu ponto de vista, falta conhecimento mesmo, né? Quer dizer, você precisa formar todos os sujeitos envolvidos nessa produção, né, do livro didático, por exemplo, para que eles consigam pensar digitalmente, né? Então, desde a concepção lá do livro, desde a hora que você começa a fazer essa concepção ali com o papel do autor, da discussão do projeto, então é ali que tem que nascer o digital, né? Porque se você deixa um pouco para frente, não vem, né? É mais difícil você colocar. Então eu acho que tem todo um aprendizado aí que vai demorar algum tempo, que acho que a gente tem que conquistar. Bom, então aqui encerramos o nosso segundo bloco. Nosso terceiro e último bloco, a gente vai conversar sobre a relação do professor, a neurociência e a sala de aula. Você está ouvindo o podcast Palavras em Sala de Aula, uma produção da Palavras Projetos Editoriais. E, Kátia, a gente pode dizer hoje, pensando na questão de ensino e aprendizagem, é essencial para os professores terem esse conhecimento, irem atrás dos saberes que a neurociência proporciona? Sim, para mim é fundamental. É como você ser mecânico de um carro e não saber onde fica o motor, sabe? Você trabalha com o cérebro do aluno, quer que o conteúdo chegue lá na memória de longa duração, embora você não saiba nem o que é memória de longa duração, mas você não sabe como funciona, como é que você faz para ele aprender, né? E existem muitas pesquisas hoje em dia, muitas pesquisas que dizem o que você pode fazer para facilitar. Então, acho que é fundamental o professor conhecer não só o desenvolvimento do cérebro do aluno, mas o desenvolvimento físico daquele aluno naquela faixa etária que ele está trabalhando. Acho que é fundamental. E você tem um caminho para esse professor iniciar nesse aprendizado?
A minha dica vai ser bem suspeita. Primeiro, pode me seguir lá no meu Instagram, que é @neurociência e educação. Tem bastante dica. Mas, assim, hoje em dia você tem pós-graduação em neurociência, né? Você tem cursos rápidos ali, online de neurociência, com pessoas... É porque tem que ser pessoa boa, sabe? Não pode ser o coaching aquele que a gente estava falando. Mas tem que ser pessoa que tenha a sua capacitação. Mas existem livros hoje em dia. Agora, a primeira coisa é saber, assim, qual é a faixa etária do meu aluno, como é que funciona essa faixa etária. Primeira coisa. E depois você vai atrás de exercícios em que o aluno seja protagonista. Porque o professor, principalmente o professor e eu não estou falando do mais antigo em idade, tá? Eu estou falando daquele que é mais tradicional. Ele acha que ele é o detentor do conteúdo, que o protagonismo está nele. Então, que ele é a grande Barça da sala de aula, né? Não só a Barça não existe mais, como existe um negócio que chama Google ou outros buscadores. Então, assim, ele sabe tudo. Você coloca lá, você acha a sua resposta. O professor tem que saber que se a resposta está no Google, não precisa dele. Para que precisa dele? Precisa dele para dizer, olha, essa fonte é boa, isso aqui você questiona, você vai pegar esse conteúdo, vai resolver esse tipo de problema. É isso, ele faz uma mediação entre o conteúdo que está lá no Google e esse aluno que está há menos tempo nesse planeta. Então, assim, o que ele, como um adulto da relação, tem que fazer? Não dá uma aula que só ele fique feliz e saia de lá falando, nossa, dei uma baita aula, e o aluno não entendeu nada. Quantas vezes eu não encontrei professores saindo felizes, falando que tinha abafado na aula, que a aula foi maravilhosa, e depois meu aluno fala assim, o cara falou, eu não entendi nada, né? Ou seja, o professor tem que ser, no mínimo, organizado, tem que saber onde ele está, tem que estudar o conteúdo, e ele tem que perder mais tempo no planejamento do que na aula. Na aula, quem tem que funcionar é o aluno. Então, tem que dar esse protagonismo para o aluno, ele tem que se mexer na aula, né? Ele tem que desenvolver alguma coisa. Tem muita estratégia legal que dá para usar, muita. E nesse ponto tem essa ideia mesmo do planejamento, né? Porque você pega uma dinâmica toda em sala de aula, que é essencial o planejamento, né? E aí, assim, quer dizer, o conteúdo ele quase que entra como um adereço, né? Quer dizer, você, né? Enfim, eu acho super importante para os professores que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, essa ideia do planejamento, eu também concordo com você, eu acho fundamental. E eu também queria comentar de que não só entender qual a faixa etária os seus alunos estão, e aí eu queria também saber a sua opinião em relação a isso, entender de fato quem são esses alunos, né? Porque, querendo ou não, suspeito, aí eu queria saber se faz sentido ou não. Não necessariamente a mesma atividade feita em duas salas diferentes vão ter os mesmos resultados. Porque são pessoas diferentes. E elas captam as coisas de formas diferentes. Então, entender o que faz sentido para essas pessoas também é super relevante. E é uma interação social, no fim das contas. Da mesma forma que a gente sabe como não se portar ou como não fazer alguma coisa com alguém, com o aluno é a mesma coisa. Não tem nenhum, de certo modo, nenhuma diferença do ponto de vista social da dinâmica em si, né? Você tem que ver os alunos como indivíduos ali e tratá-los individualmente, personalizadamente. Isso dá um certo trabalho, mas com o vínculo do professor, e até cuspigis funciona. Se ele tem vínculo com aquela turma, vai funcionar. Então, isso faz toda a diferença. Você ter empatia com esse aluno, você se preocupar e você saber que o conteúdo não é a coisa mais importante, é você ter essa flexibilidade de vez em quando parar a aula e conversar de assuntos que às vezes estão prementes ali, né? Isso é ser educador, porque a gente também tem um volume de educadores hoje em dia que dizem, não, eu sou professor e só dou conteúdo. Esse negócio de falar que eles têm que tratar bem os outros, bullying e tal, é dos pais. Gente, é preciso uma aldeia para educar uma criança, não é só dos pais. Né? É responsabilidade nossa, e eu me incluo aí.
como sociedade, é uma responsabilidade de todos. Então, assim, não tem essa de tirar o corpo fora, né? É como você ter um médico que não tem ética. Não tem como. Você tem que estar junto, né? Tá junto. Então, o professor não está perdendo tempo. Aliás, tem uma pesquisa bem recente que vê os melhores professores, as melhores práticas. E aí eles descobriram que aquele professor que achava que perdia tempo contando coisas dele e vinculando com a vida dele, falando dos alunos né, e às vezes até dava menos tempo para o conteúdo do que os outros, os alunos deles aprendiam mais, porque o vínculo é muito importante, E o que você falou está certíssimo, assim, você pode dar aula em 5 turmas e a aula funcionar em 2 e não funcionar nas outras 3, e, enfim, em alguma não funcionar, em outras funcionar, porque o grupo também, além de serem indivíduos, o grupo também funciona de uma certa forma. E às vezes o grupo se combina, assim, de vamos varzear, hoje a gente não vai prestar atenção, e aí esse professor tem que se virar nos 30, ser justo, conversar, trazer alguma coisa mais motivadora, porque assim, não é sempre que dá certo. Eu já saí chorando de sala de aula. Como orientadora, passei por várias situações que eu precisava estar ali como ser humano só. Eu não tinha... Eu pedia para que eles me ajudassem, né? Como é que a gente vai fazer isso aqui funcionar sem ninguém sofrer, né? Então, é se colocar lá. E muitas vezes o professor vem muito aflito e fala: eu não sei o que fazer com aquele grupo, como é que eu faço para eles aprenderem? E já vi um monte de estratégia. Tá bom, então leva as estratégias para ele e fala com o aluno. O aluno sempre tem a resposta. E quando eles se juntam para fazer bagunça, a gente tem que prestar atenção nisso, porque isso está sendo uma resposta. Tem que ficar atento, tem que ter escuta. Quando eles fazem alguma coisa errada, também precisam da nossa escuta. Mais ainda, né? Bom, estamos aqui prestes a encerrar o nosso episódio de hoje. E antes desse momento, a gente vai agora para o Palavras do Dia, no qual a nossa convidada Kátia trouxe um texto que dialoga com um pouco de tudo que a gente conversou. Então, Kátia, quais são suas palavras do dia? Bom, é um texto do Jean-Émile Gombert, tá na PNA, e eu até procurei em outros lugares, mas quando eu achei esse, eu falei, casa direitinho com o que a gente precisa. As pesquisas em psicologia cognitiva e em neurociências nos permitem compreender os mecanismos cognitivos e neurobiológicos que entram em ação na aprendizagem. Esses conhecimentos são importantes porque nos permitem distinguir o que é simples crença daquilo que são fatos cientificamente estabelecidos. Assim, hoje é possível afirmar que a leitura deve ser objeto de um ensino explícito em suas diferentes dimensões e que, para alcançar as habilidades de bom leitor, é necessário que a atividade seja repetida de modo regular e frequente, a fim de se tornar automática. A automatização só acontecerá para os alunos que tiverem uma prática suficiente de leitura e de escrita. Para que essa prática seja importante na sala de aula e em casa, é necessário que as atividades propostas suscitem e desenvolvam nos alunos a vontade de ler, a vontade de escrever. Não há, portanto, nenhum sentido em opor a aprendizagem sistemática e prazer de ler. Não se trata de 2 métodos opostos, entre os quais se deve escolher um, mas de 2 condições que o pedagogo deve levar em conta para o ensino bem-sucedido. Tá certo. Kátia, queria aqui agradecer demais a sua presença, por estar aqui com a gente hoje, estar compartilhando uma parte de seu conhecimento, né, e também estar ajudando a gente a conhecer um pouco mais essa área. Então, muito obrigado mesmo, e passo aqui a palavra para você também, para você quiser deixar suas últimas mensagens, divulgar novamente o seu Instagram ou qualquer outra conta que você desejar, esse momento é seu. Então, muito obrigado mesmo. Eu queria agradecer Felipe, o Cândido, o Leandro pelo convite, pela acolhida. Acho que a neurociência tem muito que falar, né? Mas a gente também tem muito que escutar, principalmente o professor.
E o texto falava em prazer, né? E o aprender precisa desse prazer. A gente precisa fazer com que os olhos dos nossos alunos brilhem, assim como os olhos dos professores brilhem ao ensinar, né? Eu tenho um site que é www.katiachedid.com.br, lá tem muitos artigos, tem bastante coisa. Tem o Instagram, @neurociência e educação, grupo no Facebook, YouTube, tudo Neurociência e Educação. E convido vocês a conversar um pouco mais de neurociência tem uma coisa, se mandar mensagem eu respondo. Outro dia alguém mandou e falou assim, mas como você tem 305 mil seguidores, você responde? Eu falei, respondo. Às vezes eu respondo até com não sei, às vezes eu respondo vou ver, vou procurar, mas eu acho que eu tenho que responder, né? Então pode mandar mensagem lá. É isso, muito obrigada. Bom, queria também agradecer aqui a presença do Cândido e do Leandro, né, que ajudaram aqui em toda essa dinâmica. Então, Cândido e Leandro, muito obrigado aos dois também. Podem despedir desse mais um episódio nosso. Kátia, eu queria muito te agradecer. A conversa contigo foi extremamente estimulante. Dava de imaginar e perceber mil caminhos. Eu só queria fazer aqui, vou cair numa tentação. Você sabe que eu tive um traumatismo craniano. Eu estava andando de bicicleta e eu fui atropelado e durante 3 semanas toda a minha memória apagou, desapareceu. E eu tive que reaprender tudo, né? Esse processo. Então, você sabe que desde essa época eu tenho essa coisa assim, dessa coisa do cérebro, que eu acho fantástica. Era uma coisa assim, eu começava a ler um parágrafo, quando chegava no final eu não lembrava o começo, né? Então tinha esse processo de perceber a função do cérebro, eu acho de um estímulo. Queria muito te agradecer por toda essa conversa. Kátia, também eu tenho muito a te agradecer por essa conversa. Foi, ao mesmo tempo que muito esclarecedora, ajuda também, pelo menos para mim, a mostrar que algumas coisas que a gente acha que elas são de fato. Mas é interessante que a neurociência é uma forma da gente se entender. Entender como que a gente funciona. E educação é sobre ajudar as pessoas a se entenderem no mundo também, de certa forma. Então, eu acho que tem tudo a ver os dois assuntos e as contribuições que a neurociência está dando para a educação. Eu espero que alavanque ainda mais, melhore ainda mais o processo de ensino. Bom, estamos encerrando mais um episódio do Palavras em Sala de Aula. Confira todos os episódios no nosso site, palavraseducacau.com.br, no Spotify, Apple Podcast, YouTube e em seu agregador de podcast favorito. Comente em nossas redes sociais o que você achou desse episódio, ou mande um e-mail para o faleconosco@palavraseducacau.com.br. Eu sou Felipe Seriacop e nos encontramos no próximo episódio. Até mais!